Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre um problema num pomar doméstico que um colega me enviou, que é o problema de ocorrência de cigarrinhas na figueira, a planta que produz figos, né? Então, nessa primeira imagem aqui, a gente vê uma grande colônia, né, de cigarrinhas nesse ramo aqui. Cigarrinha é um inseto sugador que vai prejudicar bastante a planta, né? E outra colônia aqui, tá certo? A primeira coisa que a gente gostaria de chamar a atenção é que geralmente cigarrinhas não é um problema muito sério para a cultura da figueira, tá certo? Então é uma praga oportunista, talvez em função de um ambiente propício para ela se instalar. Então a primeira coisa que a gente tem que observar no controle de pragas e doenças é o comportamento da praga, né? Então, a cigarrinha, conhecida como cigarrinha das frutíferas, atacam várias plantas, várias espécies de fruteiras, tá certo? Preferem ambientes sombreados e com alta umidade. Então, me parece que é o caso desse colega, tá certo? A planta parece que está num ambiente um pouco sombreado e bastante úmido. As cigarrinhas sugam a seiva das plantas, tá certo? Então prejudica bastante a planta e produzem algumas secreções adocicadas que atraem formiga, vespas, e também pode atrair o fungo fumagina, que deixa a planta toda escura. A gente vai falar isso posteriormente. Os tecidos atacados ficam marrom e pode até secar, se a praga ficar por muito tempo naquele ramo sugando a seiva da planta, tá certo? E multiplica-se geralmente em pomares, né, abandonados ou pomares sem muitos tratos culturais, onde não são realizadas podas periódicas, desbaste de rama, a planta fica muito fechada, né? E o ambiente fica muito propício para a praga, tá certo? Então, é uma falha, talvez, do manejo. Aqui a gente vê uma planta, né, com excesso de brotações, principalmente na base aqui da planta. Ó. Então, no manejo da figueira, a gente elimina todas essas brotações na base da planta e a gente deixa mais esses ramos, né, mais vigorosos, mais produtivos na planta, tá certo? Então, a gente vê uma colônia aqui, ó, ela me parece, pela foto, que ela está num ambiente relativamente sombreado, tá certo? Aqui a gente também vê outra colônia grande aqui, tá certo? E aqui, ó, a gente vê uma folha aqui de taioba ou inhame, se não me engano, né? Mostrando que o ambiente é bem úmido. Então aqui a gente vê algumas construções, bem provável que o sol em determinada parte do dia não bate muito aqui, e é bem provável que esse ambiente está meio sombreado, com excesso de ramos, né? Tá certo? E num ambiente muito úmido. Isso favorece muito, atrai muito a praga. Então, pode ser um dos motivos. Só um exemplo que a gente gostaria de dar aqui, isso aqui é uma planta de figueira numa fase final de dormência, no final do período de julho, né? É num quintal urbano. Então a gente vê aqui, ó, mas essa planta é muito produtiva, mas ela está num ambiente bem aberto, o sol é, bate praticamente todo dia aqui. Então, isso aqui está no final de julho, no início de agosto a gente faz essa poda drástica, né, que é a poda de inverno, e depois a gente seleciona alguns ramos. Então a gente deixa na planta somente esses ramos mais vigorosos, mais produtivos. A gente não deixa muito ramos aqui na base, fechando muito a base e a parte interna da copa. Aqui a gente tem um pomar de figo mostrando, né, que o ideal é deixar realmente esses ramos aqui, só os ramos produtivos, tá certo? Então, e não deixar a planta fechar muito, é, principalmente o interior da copa ali. Então, assim, eu já trabalhei bastante com figo e nunca tive problema de cigarrinha. Então, é bem provável que o ambiente está ajudando bastante, né? Então, a gente deixa ramos com fuste único, sem brotações laterais, né? E esses ramos são muito vigorosos e vão lançando uma folha, um fruto, uma folha, um fruto. Então, aqui a gente vê uma folha, um fruto, uma folha, um fruto. Aqui, as folhas já caíram, né? Então, quando a planta começa a emitir folha e não emite fruto, significa que alguma coisa está errada, tá certo? E quando a gente não colhe os frutos, né? Os frutos vão amadurecendo, tá certo? Então, para doce, a gente tem que fazer uma colheita praticamente semanal para a gente escolher esses frutos aqui que estão no ponto melhor para fazer doce. Aqui a gente é um exemplo, né, que a gente deu lá. A gente tem um vídeo que fala sobre colheita e poda verde da figueira que está disponível no canal, né?
a gente fazendo um desbaste de ramos na época, né? Isso aqui foi, se não me engano, final de janeiro, início de fevereiro. Então a gente está deixando na planta ramos bem vigorosos, né? Com produção já e com fuste único, né? E a gente elimina os ramos mais fracos, mais no interior da copa e tudo mais, tá certo? Então a gente deixa só ramos produtivos na planta e elimina os demais. Um cuidado que eu gostaria de chamar a atenção de vocês quando a gente vai manusear a figueira, principalmente no período de colheita e quando a gente faz uma poda verde, que são épocas que a planta libera muito látex, né? Que é esse leite aqui, ó. Isso aqui, se pegar na pele, se esse leite pegar na pele, ocorre, e você estiver no sol, né? Ocorre uma queimadura muito séria. Então, quando a gente vai manusear a planta nessas fases, então a gente precisa de estar com a camisa de manga comprida e luvas para evitar qualquer tipo de queimadura, ok? A gente comentou sobre a fumagina, é esse fungo escuro aqui, ó. Então, posteriormente, se essa praga, né, cigarrinha, ficar muito tempo aqui, se não tiver nenhum manejo para controlar ela, futuramente pode ocorrer a ocorrência de fumagina nas folhas. A gente não está observando aqui, mas pode ocorrer sim, ok? Então, controle, a gente gostaria de chamar a atenção o seguinte, a gente não adianta você só aplicar um produto para acabar com a praga, né? O ideal é fazer uma abordagem integrada, tá certo? O uso, vamos supor, de um produto para controle é em último caso. Então, como que é feita essa abordagem integrada, né? Então, primeiro, instalar os pomares em área bem exposta ao sol, ou plantar uma única planta em um local bem exposto ao sol. Podas adequadas desde a formação da planta, né, e desbastes periódicos de ramos, né, eliminando aqueles ramos laterais que não são produtivos para deixar a planta bem arejada, bem iluminada, para evitar esse tipo de ocorrência de praga. Fazer boas adubações, a gente vai explicar um pouco mais para frente, e não manter o pomar totalmente no limpo, né, porque existem muitos insetos, né, que fazem o controle natural das cigarrinhas, né? Os crisopídeos é uma é, desses inimigos naturais, né? E as plantas espontâneas servem de fonte de néctar e pólen para esses inimigos naturais, principalmente os crisopídeos, né? Uso de produtos alternativos, a gente vai falar daqui a pouco, caudas caseiras, né? E por último, em último caso, o controle químico com agrotóxicos somente mediante receituário agronômico, que a gente não vai entrar nesse ponto, porque precisa de uma receita, precisa de um agrônomo para emitir essa receita. Então, com relação ao controle alternativo, nós temos vários predadores naturais que controlam pulgões, cigarrinhas, né, cochonilhas, né, e os crisopídeos, né, que é esse inseto aqui, ó, ele é muito comum em pomares, principalmente em pomares orgânicos, que a gente não aplica agrotóxicos, ele é muito comum e ele é muito eficiente no controle natural dessas pragas, né. Outras indicações são o fungo Beauveria bassiana e metarrhizium, né? Tá certo que existem produtos comerciais à base de óleo. O ideal são os produtos à base de óleo, né? Para fazer o controle dessa praga, também é indicado. O óleo de ninho também é indicado, numa concentração muito alta, né? 3%. Mas o que a gente realmente vai indicar, né? Além do manejo da planta, né? São caudas caseiras, né? E a gente vai dar uma preferência para calda de detergente e vinagre, né? Que é feita com uma colher de sopa de detergente neutro, 2 colheres de sopa de vinagre de maçã, 500 ml de água e 10 gotas de óleo de soja, tá certo? O óleo de soja geralmente não se mistura na água, mas na presença de detergente ele se mistura. Então fica uma solução pronta para aplicar na colônia, né? Então a gente vai aplicar essa solução em cima das colônias, só de forma localizada em cima dos insetos. Essa solução geralmente não tem o efeito de matar a praga, né? Mas como a gente vai deixar a planta mais aberta, mais exposta ao sol e aplicar esse produto sobre a praga, então com certeza a praga não vai permanecer ali. Ela vai embora, ela vai ficar incomodada, tá? Então é um manejo que a gente realmente recomenda, tá certo? E uma observação que a gente gostaria de chamar a atenção quando for fazer essa aplicação desses produtos alternativos,
aplique uma pequena parte da planta, espere uma semana para ver o efeito, porque esses produtos podem realmente queimar as culturas, dependendo da sensibilidade da cultura. Nesse caso aqui, a gente está indicando de aplicar só em cima realmente das colônias de inseto, ok? Os crisopídeos, né, que são os inimigos naturais que a gente comentou, são esses dois insetos aqui, ó, que é chamado bicho lixeiro ou bicho da fortuna. Eles controlam naturalmente cigarrinhas, pulgões, cochonilhas, ácaros, né? Então, por isso que é importante deixar algumas plantas espontâneas dentro do pomar, não deixar o pomar no limpo, né? E as plantas que atraem muito crisopídeo é girassol, picão preto, dente de leão, são várias, né, que fornecem pólen e néctar para esses inimigos naturais. E esses insetos também são criados em laboratórios por algumas empresas, né? E os ovos são comercializados. Esses ovos são colocados nos pomares ou em casa de vegetação, tá certo? Vão eclodir e vão surgir os adultos para o controle desses insetos pragas. Eles predam tanto o próprio inseto, né, como os ovos dos insetos também. Então, em alguns casos, o controle é bem eficiente. Então, concluindo aqui, gente, para a gente fazer o controle dessa praga, né, a gente vai fazer uma abordagem integrada, que consiste em o quê? Primeira coisa é tirar o excesso de ramos, tá certo? Então, eliminar todos esses ramos não produtivos aqui na base da planta, no interior da copa, né? Fazer uma poda, né? Deixar na planta simplesmente esses ramos mais vigorosos, mais produtivos, né? Nesse caso aqui, ó, a gente está vendo um ramo aqui bem vigoroso aqui, a gente pode eliminar aqui, ó, nessa parte aqui, fazer a poda, eliminar tanto ramos com a colônia e tudo, colocar fogo, eliminar, pisar em cima desses insetos para matar, né? E a gente vai deixar a copa mais aberta, mais exposta ao sol e vai tirar esse ramo atacado aqui. Então, o bom senso na poda vai mostrar o que você deve fazer ou não, tá certo? Então, após esses desbaixos de ramos, deixando na planta só ramos produtivos, eliminando os não produtivos, a gente vai fazer uma boa adubação, que posteriormente a gente vai indicar logo em seguida, né? Aplicação de caldo de detergente e vinagre sobre os insetos que ficarem na planta após a eliminação dos ramos, tá certo? Se vocês quiserem ter uma ideia melhor dessa poda verde, tem um vídeo no canal que fala sobre a colheita e a poda verde da figueira. Então, é uma boa indicação para complementar essas informações, tá certo? Então, aplicar essa calda de detergente e vinagre sobre os insetos que ficaram na planta, aplicar uma calda bordaleza que é a base de cobre, né? Existem muitas receitas na internet, né? Depois que foi feito o desbaste, tá certo? A poda e a adubação e aplicação da calda de detergente sobre o inseto, fazer uma aplicação de calda bordaleza sobre a planta toda, porque a calda bordaleza, ela, além de controlar, né, a ferrugem que a gente vê muito aqui, ó, nas folhas da figueira, ela torna os tecidos, né, mais resistentes, tá certo? Ao ataque dessas pragas sugadoras, né, tá certo? E elas cicatrizam, né? O cobre tem esse poder de cicatrizar mais rápido, tanto as feridas dos insetos sugadores, como também das feridas causadas pela poda que a gente vai fazer, tá certo? E com relação ao agrotóxico, somente se necessário e com receita agronômica, que não é o caso aqui, porque realmente depende de uma receita de um agrônomo, ok? Com relação à adubação, a gente tem algumas indicações aqui, tá certo? A gente chama atenção para aplicar os adubos, né? Sempre na projeção da copa da planta, né? Então, assim, rente aos ramos externos da planta, porque é naquela região ali de projeção da copa, onde existe o maior número de raízes que tem realmente a função de absorver os nutrientes, né? E as adubações aqui usando uma formulação com adubo 4,14,8. Então, 3 vezes, né? A adubação é parcelada em 3 vezes. Agosto, uma em agosto, logo depois da poda de inverno, uma em novembro e outra em fevereiro. Nesse caso aqui, 200 gramas de 4,14,8, mais 10 litros de composto em cada uma dessas vezes. Outra indicação é 500 gramas de super simples, né? Super fosfato simples, logo após a poda, e depois 3 aplicações de 20,05,20, 200 gramas, né? Também agosto, novembro e fevereiro. E no caso do manejo orgânico, nós podemos optar por
200 gramas de fosfato natural ou termofosfato iorim, mais 12 litros de composto, também dividido em 3 vezes, tá certo? A gente chama atenção aqui sobre o uso do composto orgânico. A gente publicou 2 vídeos falando sobre a qualidade do composto orgânico, né, que ele libera os nutrientes lentamente, né, e com isso a planta fica um pouco mais resistente a pragas e doenças, porque não fica muito substâncias solúveis na seiva da planta, então a planta fica menos atrativa para pragas e doenças, tá certo? Então essa é uma teoria chamada teoria da trofobiose, tá certo? Então essas são as indicações dependendo da disponibilidade de cada adubo para os produtores. Bom, gente, hoje seriam essas as informações que eu gostaria de passar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, como essa, né, envie para o e-mail do canal, né, fotos, né, pequenos vídeos, né, que na medida do possível a gente vai emitir uma opinião sobre o problema, ok? Um forte abraço a todos e a todas e até uma próxima dúvida. Obrigado.